primeira parte da apresentação, eu vou falar sobre o modelo de melhoria e que está relacionado com o livro que nós traduzimos e publicamos o ano passado. Um pouco da história de como que a gente chegou nesse assunto. Em 1999, na realidade, a Compaq tinha uma planta em Jaguariúna, aqui do lado. E eles procuraram a gente aqui na Unicamp para fazer uma parceria para criar na Unicamp um curso de formação de Black Belts, replicar o curso que eles tinham nos Estados Unidos para formação de pessoal em melhoria nessa área. E nós chegamos a um acordo com eles em relação a isso, e uma das etapas desse processo foi participar de um curso nos Estados Unidos com o pessoal que montou o curso de Black Belt para a Compaq na época. E nessa época, quando a gente falava de Black Belt Six Sigma, estou falando de 1999, esse era um assunto novo ainda aqui no Brasil, e novo também no mundo inteiro. As pessoas ainda não estavam começando a conhecer essa divulgação do Seis Sigma. Na época eu procurei informações na internet sobre Black Belt Seis Sigma, antes de ir para o curso, e descobri algumas coisas. Uma delas é que praticamente só tinha uma organização nos Estados Unidos que formava Black Belts na época, que era a Six Sigma Academy nos Estados Unidos. E eu aprendi que o curso custava $40 mil per capita, um curso de 4 semanas, sendo que a passagem, estadia e o resto por conta do aluno. E esse curso eu entrei no conteúdo e eu aprendi que o conteúdo, 50% pelo menos do conteúdo era em técnicas estatísticas. Então eu, como trabalhava com estatística, falei, bom, para mim vai ser uma tranquilidade fazer esse curso, porque 50% do assunto é aquilo que eu trabalho o tempo todo. E fui para os Estados Unidos nessa perspectiva, um pouco arrogante, de que eu não tinha muito o que aprender nesse curso. E ao chegar no curso, eu realmente me surpreendi, e a gente teve uma felicidade muito grande, porque o pessoal que montou esse curso para Compaq é um grupo de pesquisadores, eles são 6 pessoas, todos eles trabalharam durante muitos anos com o Deming, foram assessores do Deming, nos seminários, foram formados pelo Deming. E o aprendizado que eu tive nesse curso foi assim, algo que não dá para nem descrever o quanto que me surpreendeu a maneira como eles abordavam essa questão da melhoria de processos. E no curso a gente recebeu um livro que eles escreveram, que era The Improvement Guide, é o livro que a gente depois traduziu aqui para o Brasil. E nesse livro eles apresentam uma abordagem sobre melhoria muito bem estruturada, que permite com que a gente, entendendo essa abordagem, possa navegar em todos esses modismos que a gente percebe que acontecem nos ambientes organizacionais, de aparece uma onda, depois uma outra onda, e no fundo, muitas vezes é material requentado, é maneira diferente de falar a mesma coisa. Então a gente percebe com essa abordagem que a gente tem condições de entender essas ondas todas e navegar com tranquilidade. A gente trouxe esse modelo para o Brasil, começamos a utilizar em 2000, foi a primeira turma que a gente fez de Black Belt, com boa parte do pessoal da própria Compaq, mas com outras empresas participando. E a gente começou a utilizar, a gente tem 12 anos de experiência com esse trabalho. O livro em particular, a gente se propôs a traduzi-lo e comprar os direitos autorais. A Wiley é detentora dos direitos nos Estados Unidos, a gente entrou em contato para negociar a aquisição dos direitos para a língua portuguesa. Isso em 2005, a gente estava quase fechando o contrato com a Wiley quando a gente soube que os autores estavam preparando a 2ª edição do livro. Então a gente segurou a aquisição, vamos esperar a 2ª edição, porque senão seria um trabalho, um investimento que depois ia ter que ser feito um outro investimento. Em 2008 saiu a 2ª edição do livro, em seguida a gente adquiriu os direitos para a língua portuguesa, trabalhamos aí quase 2 anos para poder traduzir o livro,
e colocá-lo à disposição das pessoas na língua portuguesa. O que eu preparei para apresentar para vocês, eu espero que seja interessante, é uma leitura do livro, quer dizer, quais são os fundamentos, ou como que as pessoas que escreveram o livro, como é que eles, a minha visão de como que eles se prepararam para produzir esse material. Eu não sei se foi assim que eles fizeram, mas é assim que eu consegui, depois de alguns anos, entender a estrutura do livro. Isso talvez ajude a gente ao entender a estrutura do livro, entender essa estrutura de melhoria que eles se propuseram a fazer. Sendo que eles, ao desenvolver esse modelo, o que na realidade eles fizeram foi pegar todos os ensinamentos do Deming, que não é pouca coisa, a gente sabe que o Deming é uma das figuras mais relevantes do século passado na área de melhoria. A contribuição dele é fantástica. Mas o Deming tinha uma característica, ele falava muito o que fazer, mas ele não detalhava como fazer. E esse pessoal pegou esses ensinamentos, o que, e transformou no como, que é o método, que é esse modelo que eles desenvolveram. Que é um trabalho que a gente considera assim de mérito. Então, o modelo de melhoria, essa é a capa do livro, que vocês receberam um folheto, né? Que a gente, aí tem uma questão já de tradução. The Improvement Guide, para traduzir para português, seria o guia da melhoria. Mas o guia, assim, em português me parece um termo que parece guia de viagem, alguma coisa desse tipo, então a gente resolveu não traduzir dessa forma o título, colocamos modelo de melhoria mesmo para o livro. Eles propõem uma abordagem fundamental da melhoria que promova a gestão integrada das atividades de melhoria a fim de proporcionar resultados significativos num tempo curto. Essa é a proposta que está escrita, inclusive, na introdução do livro. Essa é a visão deles. Aqui, nesse slide, é a minha leitura do livro. Quer dizer, como que o livro se estrutura. Depois eu vou detalhar cada um desses elementos aqui. A primeira coisa básica aqui é o sistema de conhecimento profundo do Deming. O Deming sintetizou no final, no último livro que ele escreveu, o que ele considera fundamental para qualquer atividade de gestão. Depois eu detalho esse sistema do Deming. O outro ponto básico é essa questão de mudança e melhoria, a relação que existe entre essas duas palavras, e isso vai gerar o modelo que eles desenvolveram a partir dessa questão de mudança e melhoria. O outro ponto são as habilidades necessárias para a gente trabalhar com melhoria. Que tipo de habilidade a gente precisa adquirir para poder trabalhar de forma estruturada com melhoria? O modelo de Kano, que alguns de vocês eventualmente conhecem, serviu de inspiração para eles para estruturar 3 categorias básicas de melhoria que são fundamentais para a gente trabalhar. A organização como um sistema, que é uma proposta do Deming de 1950, enxergar uma organização como sistema, permite a gente tirar daí uma estrutura para trabalhar com melhoria nas organizações. E por último, da contribuição de criatividade do De Bono, do triângulo do conceito, sai os conceitos de mudança, que é um apêndice importante no livro. Então eu vou detalhar agora cada um desses pontos, como que eles se traduzem no livro, como é que eles se transformam em capítulos do livro. O sistema de conhecimento profundo do Deming se resume a esses 4 pontos. O que é importante para alguém que trabalha com melhoria, ou com gestão de processo, ou com gestão de uma organização? Um ponto fundamental é ter uma visão sistêmica, enxergar a organização como um sistema formado por processos que são todos interligados e interdependentes. O Deming sempre bateu muito nessa questão, porque a maneira como as organizações se estruturam, em geral, é na base de departamentos, unidades de custo. E a hora que você divide a sua organização em departamentos ou unidades de custos, e você começa a colocar objetivos específicos para departamentos e unidades de custo, você potencializa uma questão crítica, que as pessoas começam a procurar a otimização das suas unidades locais, e a gente sabe de um teorema básico de sistemas que a otimização local não garante a otimização global do sistema como um todo.
Exemplos a respeito disso, eu vou falar de um aqui, mas cada um de vocês poderia me dar mais uns 10 ou 15 da vida de vocês a respeito disso. Imagine uma organização que produz uma indústria química e ela adquire um equipamento de grande porte para a indústria e ao adquirir o equipamento ela compra também peças de reposição, o que faz todo o sentido do mundo porque o tempo de equipamento parado é muito alto. Então, se quebra alguma peça, seria bom que você tivesse a peça disponível para poder fazer o conserto rapidamente e voltar a produzir. Então, você adquire o equipamento, você recebe o equipamento e recebe as peças de reposição. O equipamento vai para uma unidade produtiva, que tem um gerente, um diretor da unidade produtiva. As peças de reposição vão para o inventário, que tem um outro diretor, um outro responsável por aquela área. E cada um tem objetivos de minimizar a sua unidade de custo. Cada uma dessas departamentos são unidades de custo, produção e inventário. Quando quebra uma peça, o responsável pelo equipamento liga para o inventário e pergunta se essa peça está em estoque no inventário. Recebe a resposta que sim. Em seguida ele pergunta quanto é que vai custar essa peça para mim. Por quê? Porque tem que transferir de uma unidade de custo para uma outra unidade de custo. Ele recebe a resposta, vai custar 100 unidades monetárias. Ele desliga o telefone e liga para um fornecedor externo e pergunta se tem aquela peça. Tem a peça. Quanto é que custa? 80 unidades monetárias. De quem que esse sujeito vai comprar a peça? Do fornecedor externo. Por quê? Ele vai minimizar o custo da sua unidade de produção. E a peça que está no inventário que foi comprada não é problema dele, porque não está na unidade dele, não é responsabilidade dele. E vai ficar no inventário, gerando custos para a organização como um todo. Esse é um exemplo muito simples de como que a falta de uma visão sistêmica provoca desgastes, provoca, no fundo, perda para a organização como um todo. Então esse é o primeiro ponto fundamental. Segundo ponto fundamental do Deming, que ele chama de teoria do conhecimento, tem a ver com o processo de aprendizado dentro de uma organização. Como é que as pessoas aprendem na organização? Existe uma forma de aprendizado que todo mundo já utilizou, que é a tentativa e erro. Sim ou não? A gente usa isso com muita frequência. Só que esse processo de aprendizado, obviamente, não é um processo de aprendizado eficiente e nem eficaz. E ele propõe o processo de aprendizado, que é a utilização do método científico, como um processo de aprendizado da organização, e eu volto nesse ponto daqui a pouco. O terceiro ponto que ele chama a atenção é a respeito da variabilidade. Variação está presente em tudo que a gente faz na organização. E a falta de entendimento da variação provoca má qualidade nos processos de decisão na organização. E por último, psicologia. As organizações têm pessoas que trabalham nas empresas. Como é que as pessoas se motivam, como é que as pessoas se comprometem, como é que as pessoas reagem às propostas de mudança. Sem que a gente tenha um entendimento adequado a respeito disso, a gente vai ter dificuldade para fazer mudanças, para implementar mudanças nas organizações. Isso forma um sistema como um todo. Então, visão sistêmica, que eu acabei de falar agora, sistema é um grupo interdependente de itens, pessoas ou processos, trabalhando em direção a um objetivo comum. A falta de alinhamento da organização em relação a esse objetivo comum é que provoca justamente esse conflito entre departamentos e unidade de custo, provocando, no fundo, prejuízo para a organização. E o gestor tem que ser capaz de orquestrar os esforços de todo mundo em relação a esse objetivo comum, essa direção comum da organização. Esse é um ponto-chave. O segundo ponto, entendimento de variação, quer dizer, tudo que a gente observa ou mede tem variabilidade presente. E quando a gente não entende essa variabilidade de forma adequada, a gente acaba tomando decisões inadequadas no dia a dia. Então, antes de promover mudanças em um processo ou sistema, a gente precisa entender se a variação que a gente está observando é o que a gente chama de causa comum, que está presente no sistema, ou é causa especial. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês
do que eu quero dizer com causa comum e causa especial e qual que é o impacto da gente não entender isso no dia a dia, como é que isso pode impactar de forma negativa. Eu vou pegar um exemplo aqui. Imaginem um casal, ok? O marido trabalha e a esposa não trabalha. A história é um pouco machista, mas vocês me perdoem, eu posso trocar a história dos personagens, não tem problema em relação a isso. Imaginem, esse gráfico aqui está mostrando, em relação a um tempo de referência, que eu coloquei como 0, o horário de chegada do marido em casa. Se vocês considerarem o 0 como 19 horas, o primeiro dia ele chegou às 7h10. O segundo dia ele chegou às 6h55 e assim por diante. Durante 15 dias eu tenho o histórico do horário de chegada da pessoa em casa. E aí começa a nossa história. No dia 16, o marido chega em casa às 6h40. Ok? E a esposa pergunta ao marido: por que você chegou às 6h40 hoje? E o marido explica: porque aconteceu isso durante o trajeto e eu cheguei às 6h40. No dia seguinte, ele chega às 7h10. E a esposa pergunta: por que você chegou às 7h10 hoje? E ele responde: porque aconteceu isso no trajeto e eu cheguei às 7h10. No terceiro dia, ele chega às 7 horas. E a esposa pergunta: por que você chegou às 7 horas hoje? E ele responde: por causa disso. Precisa continuar a história ou está suficiente nesse ponto? Mais um ponto, né? 7h05. E pergunta e ele responde. Muito bem. Eu perguntaria a vocês o seguinte: o que a gente faz com essa esposa nesse momento? Essa questão chave. Alguma sugestão? Eu tenho uma proposta, né? Eu acho que tem que internar. Porque é um caso de insanidade mental. Se você tem esse comportamento aqui histórico, tem algum motivo para você perguntar, em particular, no dia 16, por que foi aquele horário, e 17, por que foi aquele horário? Existe alguma razão objetiva para perguntar ou não? Então, insanidade mental, não é isso? Que é uma definição que a gente lê por aí, atribui inclusive ao Einstein, dizendo que uma pessoa insana é aquela em que faz sempre a mesma coisa e espera um resultado diferente. Então, o trajeto é o mesmo todo dia, o resultado é aquele. Agora, a esposa tem que ser internada, mas o marido também, porque ele responde todo dia as perguntas que foram colocadas. Então é um caso de insanidade dupla, marido e mulher. Quando que a esposa deveria fazer uma pergunta específica para ele? Né? Por exemplo, quando eu tenho um resultado que fugiu do padrão. Essa variação que a gente está observando aqui no início é uma variação que a gente chama de causa comum, que faz parte do trajeto dele todo dia. Mas quando foge desse padrão, então cabe uma pergunta: por que você chegou hoje às 7h30, alguma coisa desse tipo, que fugiu do padrão? Ou, por que você chegou tão cedo hoje? Avisa, né? Liga antes, para não ter surpresas, eventualmente, vai chegar em casa mais cedo. Então tem algumas questões relevantes envolvidas com isso daí. Ou seja, tanto esse ponto aqui como esse anterior é o que a gente chama de causa especial. Aconteceu alguma coisa especial, então eu investigo esse ponto em particular. Enquanto a variação é de causa comum, que a gente chama, não faz sentido ficar investigando ponto a ponto o que está acontecendo. Traduzam isso agora para um ambiente de organizações, onde a esposa é o diretor, é o presidente, e o marido é o funcionário. O cenário é exatamente o mesmo. Sai um indicador nesse mês, e aí há uma pergunta: por que aconteceu dessa forma desse mês? Eu quero um plano de ação, eu quero uma explicação. No mês seguinte, o resultado, eu quero um plano, eu quero uma explicação. A conversa é a mesma. E o Deming sempre bateu contra isso. Se você não entende a variação de causa comum, você vai ficar tomando decisões e pedindo plano de ação em troco de nada. Não há nenhuma razão objetiva para isso.
A questão chave aqui é, eu posso não estar satisfeito com essa variação aqui. Por exemplo, a esposa pode chegar para o marido e dizer para ele o seguinte, olha, você chega em casa entre 6h45 e 7h15, tá bom. Só que abriu uma academia, eu quero fazer pilates nessa academia e gostaria que você fizesse comigo. Só que a aula começa às 6 e termina às 7. E desse jeito aqui, não tem condições da gente fazer junto à aula. O marido, sensibilizado pelo apelo da esposa, comenta com ela, bom, no trajeto de casa do trabalho, eu passo sempre em frente a uma fábrica de helicóptero. Eu vou parar e vou ver se a gente consegue comprar um. Talvez com o helicóptero eu consiga chegar mais cedo. O que ele está propondo agora? Uma mudança no processo de ir do trabalho para casa. É claro que o helicóptero é uma questão exagerada, mas ele pode propor mudanças do tipo conversar com o chefe e entrar 1 hora mais cedo, sair 1 hora mais cedo, e com isso ele desloca eventualmente, ou com uma mudança no processo, desloca o horário de chegada por um outro patamar. Se a mudança que ele faz tem sucesso e ele consegue deslocar o processo daqui para cá, então a referência dele agora passa a ser essa. Essa é a nova referência dele. Então essa questão, que a gente coloca num tom de brincadeira, é o que a gente observa, pelo menos a minha experiência de pelo menos 12 anos trabalhando com empresas, observando esse comportamento de esposa em diretores e em presidentes de empresa o tempo todo, fazendo perguntas. Só que na empresa vale um teorema fundamental, quem pode manda, quem tem juízo obedece, não é isso? Então a gente é obrigado às vezes a responder demandas da direção que a gente nem sabe por que a gente está respondendo aquilo. E faz um plano de ação porque pediram fazer plano de ação. Só que o tempo gasto em explicar e o tempo gasto em fazer um plano de ação significa recursos financeiros que estão sendo jogados no lixo. Então, o entendimento de variação é crítico. Terceiro ponto, que é a construção do conhecimento, a gente diz o seguinte, quando a gente propõe uma mudança para ser feita na organização, há implícito por trás dessa proposta uma intenção de melhorar alguma coisa. Então eu tenho uma teoria de que se eu fizer essa mudança, eu vou conseguir uma melhoria em algum indicador. Como é que a gente sabe se a nossa teoria é adequada, ou seja, se a mudança realmente pode virar em melhoria? Eu tenho que testar essa ideia e aprender com o teste se a minha teoria é adequada ou não. E para fazer esse procedimento, o método científico é o que o Deming propõe como forma da gente aprender. E quando a gente fala de método científico, pode vir na cabeça de vocês uma ideia de que a gente está falando de coisas acadêmicas, né? No ambiente universitário, método científico. Mas, na realidade, o método científico, a gente pode colocá-lo de uma forma simples. Tem uma história que alguns de vocês já conhecem, que é do galo. Não é isso? Um galo tem um hábito muito inconveniente às vezes, que é cantar tipo 4 ou 5 horas da manhã, né? Tá escuro ainda e o galo canta. Pode ser interessante em certas situações. Eu estive agora recentemente numa fazenda em Goiás, né? Passei uns 3 dias numa fazenda e eu fiquei encantado porque eu acordava às 3 ou 4 horas da manhã com o galo cantando, né? Uma fazenda tá ok. Mas quem trabalha e tem que acordar cedo, se tiver um galo no vizinho, a primeira providência é ir na delegacia, denunciar o vizinho, para que o vizinho suma com o galo. Esse galo, que eu estou me referindo, observou um detalhe interessante. Ele cantava 3, 4 horas da manhã e depois de um certo tempo o sol surgia. Aparecia o sol. Fez 2 vezes, 3 vezes, e aí ele criou uma teoria, o sol nasce porque eu canto. Ele observou, cantava, o sol nascia. Todo mundo tem direito de fazer teoria baseada em observação. Só que a gente precisa fazer um passo seguinte, que é o quê? Testar se aquela teoria é adequada ou não. Tem 2 testes possíveis para o galo. Um deles é, amanhã eu vou cantar e vou observar o que vai acontecer. De acordo com a minha teoria, o sol vai nascer.
Ele executa esse teste, ele canta, o sol nasce. Ele prova que a teoria está correta ou não? Não tem como, tá certo? Ele pode cantar a vida inteira que ele não vai provar. Qual que é um teste adequado para ele? Não cantar. Então o teste dele é: amanhã eu não vou cantar. Segundo a minha teoria, o sol deve nascer. Ele executa, o sol não nasce, ele é obrigado a mudar o conhecimento, a teoria dele a respeito disso. Então esse é um exemplo simples de utilização do método científico. Observar um evento, ter uma explicação para aquele evento e, em seguida, tentar validar aquela teoria que ele tem, através de um experimento bem estruturado. Se o galo pode aplicar o método científico, por que a gente não pode no dia a dia da gente? Essa é uma questão chave, né? O galo faz, eu acho que eu poderia também. Essa proposta de usar o método científico que o Deming coloca, ela está no DNA de uma empresa que é referência mundial, que é a Toyota. Se vocês lerem artigos ou documentos a respeito do processo da Toyota, vocês vão perceber que formação das pessoas que trabalham lá, esse procedimento de observar, teorizar, testar, aprender, para poder fazer mudanças para melhorar o tempo todo. Então, o método científico como construção do conhecimento. E o lado humano da mudança. Quer dizer, entender que as pessoas se motivam, se envolvem pelas mais diferentes razões. E a falta de entendimento disso faz com que a gente tenha dificuldade de fazer mudanças na organização que dependam das pessoas mudarem seu comportamento no dia a dia. O outro aspecto fundamental é incorporar, integrar o conhecimento específico que a gente tem a respeito do que a gente faz, ou seja, um engenheiro, um médico, um biólogo, seja lá o que for, ele tem conhecimento específico da sua área. E esse conhecimento específico, quando integrado com conhecimento profundo, gera uma sinergia muito grande que aumenta a capacidade da gente de fazer melhorias nas organizações. Não é desprezar o conhecimento específico, mas incorporar o conhecimento específico, esses pontos do saber profundo do Deming. O modelo de melhoria. Como é que esse modelo surgiu? Eu imagino a seguinte situação. A gente sabe que se eu quero melhorar alguma coisa na minha organização, tipo reduzir o tempo de atendimento do cliente, reduzir defeitos, eu tenho que mudar alguma coisa. Senão a gente cai na insanidade. Esperar que as coisas melhorem sem mudar nada é insanidade. Eu preciso fazer alguma mudança. Ou seja, se eu quero melhorar, eu preciso mudar alguma coisa. Pergunta é, sempre que eu mudo, eu melhoro? Não necessariamente. Às vezes a gente muda e a gente piora a condição. Então, mudança e melhoria são duas coisas distintas que a gente precisa ter a habilidade de separar. Porque a gente mistura isso no dia a dia. Eu tenho esse livro nessa posição aqui. Se eu pegar esse livro e trouxer ele para cá, o que eu fiz? Fiz uma mudança, né? Físico, troquei para aqui e para cá. Posso perguntar se melhorou alguma coisa agora ou não? Faz sentido eu perguntar se melhorou? O que eu preciso fazer? Declarar um objetivo por trás da mudança. Se eu vou mudar isso aqui, sem declarar um objetivo, eu não tenho como responder depois se essa mudança melhorou ou não. Então, sempre que a gente lida com melhoria, eu tenho que ter um objetivo declarado. Eu quero reduzir, eu quero aumentar, eu quero fazer isso. Ou seja, eu tenho que responder a primeira pergunta do modelo. O que estamos tentando realizar em qualquer atividade que a gente faça? Se a gente vai mudar alguma coisa, eu tenho que declarar de forma explícita o que eu quero alcançar com isso. Como a gente sabe que eu preciso mudar se eu quiser melhorar, eu tenho que responder a terceira pergunta. Que mudanças, então, a gente vai fazer para atingir esse objetivo? E como eu sei que nem toda mudança gera melhoria, se eu tenho uma ideia de mudança, eu tenho que me preparar para convencer as pessoas de que aquela mudança atingiu o objetivo, que é a segunda pergunta: como é que a gente sabe se uma mudança é uma melhoria? Essas três perguntas formam um sistema que melhora a comunicação da gente nas organizações. Porque o que a gente observa muito em organizações são pessoas propondo mudanças o tempo todo,
sem declarar qual é o objetivo de maneira clara para todo mundo. E sem ter uma maneira de responder, depois que fez a mudança, se aquilo atingiu o objetivo ou não. Quando eu aprendi sobre essas 3 questões, eu resolvi testar, ver se elas funcionam. Eu tenho esse processo. Para mim, para aprender alguma coisa, eu tenho que testar, ver se aquilo realmente faz sentido. Então, eu encontrei com uma amiga aqui na Unicamp, que trabalha na administração. Fazia uns 6 meses que eu não conversava com ela. Falei, ô Tereza, o que você está fazendo agora? Eu trabalho agora lá na Diretoria de Recursos Humanos da Unicamp. Você trabalha em recursos humanos? Por que você foi trabalhar em recursos humanos? Porque mudou a reitoria, mudou o diretor de recursos, ele me conhecia, me chamou para trabalhar em recursos humanos. Ok. E o que vocês estão fazendo em recursos humanos depois que você foi para lá? A gente está fazendo um monte de mudanças na área de recursos humanos da Unicamp. Um monte de mudanças? Aí eu perguntei para ela, está melhorando? Silêncio. Uma paralisia, assim. Como assim? Não, você está fazendo um monte de mudança, quero saber se está melhorando. Ela falou, não, está melhorando. Como é que você sabe? Aí a conversa morreu, certo? Porque não tem condição de seguir. Se você não está preparado para conversar desse jeito, essa pergunta básica, está melhorando e como é que você sabe, fica sem resposta. E a gente tem que aprender, se a gente quer trabalhar com melhoria de forma eficiente, aprender a conversar desse jeito. Então, essa é a estrutura básica de uma parte do modelo que o pessoal desenvolveu. Que é trabalhar com melhoria, tem 3 questões fundamentais a serem respondidas sempre. A outra parte do modelo tem a ver com o que eu acabei de falar. Boas mudanças resultam da aplicação de conhecimento sobre o processo. Então eu preciso aumentar o meu nível de conhecimento sobre o que eu faço para aumentar a chance de encontrar mudanças que resultem em melhoria. Conhecimento é fruto de aprendizado, e o aprendizado das pessoas sobre o processo, método científico. E o método científico foi estruturado, isso vem desde do Shewhart, lá em 1920, no que a gente conhece hoje como ciclo PDSA, que é atribuído ao Deming, mas o Deming pegou com o Shewhart e desenvolveu, e esse pessoal que escreveu o livro trabalhou em cima das ideias do Deming para estruturar o que a gente usa hoje com PDSA, que é uma forma de planejar o que a gente vai fazer, com o objetivo de aprendizado, fazer uma coleta de dados para o aprendizado, analisar esses dados e depois agir em função disso. Então, o PDSA é estrutura do modelo. O livro apresenta o modelo de melhoria dessa forma. As 3 questões que estruturam a atividade de melhoria e o PDSA como motor de aprendizado para a gente descobrir as mudanças necessárias para poder melhorar a organização. Quando a gente olhou esse modelo dessa forma, surgiu uma questão interessante. Quando a gente desenha alguma coisa, o desenho sugere alguma coisa para a gente, de alguma forma. E o que sugeria para a gente no início é que a gente tinha que responder primeiro essa pergunta, depois essa e depois essa, porque elas estão uma depois da outra. A gente pensou sobre isso e propôs uma forma diferente de estruturar isso aqui, dessa forma aqui. Isso dá uma ideia, pelo menos a intenção era colocar que as 3 perguntas estão interligadas e não existe um ponto único para você começar. Você pode começar de qualquer uma delas. Mas se você começa de uma delas, você deve responder as outras 2 também, sempre. E a terceira pergunta, que mudanças, é o comum nas organizações. Entrou um diretor novo, ele propõe uma mudança. Ele está onde? Está aqui. A hora que ele propõe uma mudança, o que ele tem que fazer? Ele tem que declarar o objetivo que ele tem por trás da mudança. E ele tem que se preparar para responder se depois que ele mudar, o objetivo vai ser atendido. Senão a conversa fica truncada. A gente não consegue fechar esse ciclo. Então essa é a maneira como a gente enxerga o modelo, não desse jeito aqui, mas interligadas as questões. Uma questão, quando a gente começou a trabalhar com esse modelo, em 2003, um dos autores esteve aqui na Unicamp, conversando com a gente.
A Compaq trouxe ele ao Brasil, ele veio aqui conhecer o que a gente estava fazendo. E a gente estava sentado numa sala aqui em cima, conversando, e a gente fez uma pergunta para ele, para o Lloyd, né, que é um dos autores. Lloyd, no livro, vocês falam de melhoria. Mas o que é melhoria? A gente fez uma pergunta direta. O que é melhoria? Como é que a gente pode definir melhoria? E a conversa ficou meio travada. Porque a gente não conseguiu chegar numa definição operacional de melhoria. Naquele momento. Então a gente trabalhou aqui, eu e mais um rapaz que trabalhava comigo, e a gente chegou a uma definição operacional. Melhoria é impacto positivo, relevante e duradouro em indicadores do projeto produzido por mudanças realizadas de forma intencional. E a operacionalização dessa definição vem através, novamente, do gráfico que eu mostrei agora de pouco do casal. Você tem um indicador aqui que é tempo a executar uma atividade. E você está nesse patamar, aqui em cima. Está variando nesse patamar. Você faz uma mudança e você observa o indicador depois da mudança e percebe que ele alterou de patamar. Está variando ainda, mas está num patamar diferente. Aí eu pergunto a vocês, se vocês estivessem numa empresa fazendo um projeto para reduzir o tempo de uma atividade e tivesse um gráfico desse ao final do projeto, quanto tempo demora para convencer alguém que vocês fizeram um bom trabalho? Quantas horas vocês precisam para explicar que o trabalho foi bem feito? Com um gráfico desse na mão. Eu imagino que 2 segundos é suficiente, basta projetar e a comunicação está clara. Sem esse gráfico, vocês às vezes têm que gastar horas explicando e não conseguem às vezes convencer as pessoas que vocês atingiram o objetivo. Então essa é uma definição que é operacional, porque a gente lida com o indicador, a gente observa esse indicador antes, a gente faz as mudanças, a gente observa o indicador depois e verifica se a gente produziu esse impacto. Se o objetivo é reduzir o tempo, eu reduzi o tempo. E acompanhar o indicador por um certo tempo, verificar se a gente consegue manter o indicador num outro patamar. Porque o mais comum que a gente tem nas organizações é o quê? A gente consegue no curto prazo e logo em seguida o indicador volta aqui em cima de novo e a gente se frustra, porque a gente conseguiu, mas não conseguiu manter. Então a gente precisa ter segurança de que a gente mantém o resultado no outro patamar. A gente propôs essa definição para os autores e eles acabaram introduzindo na segunda edição do livro essa definição de melhoria. São mudanças fundamentais que alteram a maneira como o trabalho ou atividade é feita ou a composição de um produto, produzem diferenças visíveis e positivas nos resultados referentes a padrões históricos e têm um impacto duradouro. Essa é a definição que está agora no livro como definição de melhoria. Mas eu acho que essa aqui está melhor ainda. Eu acho que essa aqui é mais direta, comunica mais rápido. Né? Mas tudo bem. Habilidades para a gente trabalhar com melhoria. Se eu quero trabalhar com melhoria, que tipo de habilidade eu tenho que desenvolver? Pessoalmente ou na minha equipe? Uma delas, lidar com dados. Porque se a gente não consegue medir as coisas que a gente faz, fica difícil a gente entender o que está acontecendo. E quando a gente mede, novamente, aparece a questão de variação e o entendimento de variabilidade é o que vai ajudar a gente a dizer se a gente está produzindo impacto ou simplesmente está variando o resultado num patamar. Então essa habilidade de dados é importante. A outra habilidade importante é saber desenvolver mudanças. Porque se eu não souber desenvolver mudanças, a minha chance de melhorar é pequena. Né? Depende de sorte. E depender de sorte não é uma boa estratégia para trabalhar com melhoria. Depois que eu desenvolvo uma mudança, eu tenho que ter a habilidade de testar essa mudança em pequena escala, em baixo custo. Em vez de sair implementando, porque se eu vou implementar alguma coisa que realmente não vai resultar em melhoria, o prejuízo pode ser muito grande. Então, testar para ganhar convicção de que aquela mudança tem o potencial de atingir o objetivo que a gente quer. E essa é uma habilidade importante. A outra habilidade importante é saber implementar mudanças. Não é fácil, porque ao implementar mudanças você vai mexer com pessoas. Você vai ter que mudar o comportamento, a maneira como as pessoas trabalham na organização. E isso volta no lado humano da mudança, que é fundamental. A outra habilidade importante
principalmente quando a gente lida com grandes sistemas, é disseminar essas melhorias no sistema como um todo. Um exemplo típico é o sistema de saúde que a gente tem no Brasil. Se eu consigo encontrar mudanças que tenham um impacto positivo em algum indicador de saúde aqui na Unicamp, seria muito bom se eu pudesse disseminar isso no país como um todo. Ter essa habilidade de disseminar, que não é fácil também. E a última habilidade importante, que é o lado humano, entender pessoas. Saber compreender o lado humano da mudança. Princípios da teoria da variação. Devemos esperar que as coisas variam. Elas sempre variam. No dia a dia da gente, na empresa, tem variabilidade presente. O entendimento da variação nos diz o que esperar em termos dos resultados. Volta no exemplo do casal. A esposa, olhando os 15 primeiros dias, o que ela pode concluir sobre o futuro se nada for alterado no processo de sair do trabalho e até em casa? É que ele vai continuar chegando entre 6h45 e 7h15. A menos que eu faça alguma mudança fundamental no processo. Trabalhe sempre nas causas de variação, as quais são sempre encontradas no sistema. Isso é uma coisa que a gente fala muito em sala de aula, né? O Virgílio percebeu isso num livro recentemente. Nós estamos aqui nessa sala, ok? Vocês estão ouvindo a rádio CBN agora ou não? Vocês estão ouvindo a rádio CBN? Estou prestando atenção na minha palestra, espero, né? Na CBN. Pergunta, o sinal da CBN está presente aqui dentro agora ou não? Como é que vocês sabem que está presente? Deveria estar. Como é que a gente sabe se está presente ou não? Só ligar o rádio, colocar na frequência e a gente vai ouvir a CBN. Então o sinal está aqui presente. Vocês estão vendo o Jornal Nacional agora, no final da novela ou não? O sinal da Globo está aqui presente ou não? Como é que eu sei que está presente? Basta ligar a televisão ali, colocar na frequência da Globo e a gente vai ver o sinal da Globo. Sim ou não? Nesse momento, nós estamos sendo atravessados por bilhões de neutrinos, todo mundo aqui dentro. Você está se sentindo mal por causa disso? Não? Não está percebendo nada? Nada de anormal? Mas está presente. Tem um monte de neutrinos cruzando a gente nesse momento aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os sinais do processo estão presentes no dia a dia da gente o tempo todo. Estão dando sinal para a gente. Olha, tem problema aqui, olha, tem problema ali, olha, preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda ali. Se eu não colocar um receptor adequado, eu não vou ouvir esse sinal, não vou perceber esse sinal. Então, essa habilidade que a gente fala de entender variação é construir um receptor adequado para captar o sinal que está presente o tempo todo e transformar isso numa informação útil para a gente tomar decisões. Essa é a ideia básica. E a hora que a gente faz isso, a gente trabalha nessas causas de variação que estão no sistema. E o entendimento da variação nos diz quando algo especial aconteceu. Então, uma habilidade importante é lidar com dados. Entender variação que eu tenho nos meus indicadores dos processos do sistema como um todo. E as causas de variação, como eu mencionei antes, são dois tipos, ou comuns ou especiais. E a reação que a gente tem que ter às variações depende do tipo de variação. Eu mencionei antes, os diretores das empresas, presidentes, se comportam como a esposa. Estão tratando tudo o que acontece como se fosse causa especial. E aí, causa prejuízo para a empresa. Se é causa comum de variação, a ação é diferente para a causa especial. A outra voz importante é do cliente, ou seja, o cliente tem especificações e eu tenho que saber medir aquilo que eu faço em relação à especificação do cliente, que a gente chama de capabilidade. Eu tenho que entender relações que existem. Os processos da organização produzem alguma coisa que eu posso medir uma característica. E essa característica depende de como eu processo e do que entra no processo. E o exemplo mais simples é fazer um bolo em casa. A gente faz um bolo e o bolo precisa de ingredientes e tem um processo de preparação do bolo. E com o bolo pronto eu meço alguma coisa que me interessa, por exemplo, a fofura do bolo. A fofura do bolo depende do quê? Ingredientes, depende do processo de fazer o bolo.
Se eu quero alterar a fofura do bolo, eu tenho que mexer aonde? Nos ingredientes ou no processo de fazer o bolo. Então eu tenho que entender as relações, quem influencia no que, para poder encontrar mudanças. Quando a gente fala de desenvolver mudanças, eu tenho que separar duas coisas. Uma que a gente chama de melhoria e a outra que a gente chama de solução de problemas. Exemplo, se vocês estão andando com um carro na rodovia e fura um pneu, qual é a providência imediata? Parar o carro, pegar o step, reza que ele esteja em condições, não é isso? Coloca o step e volta para a estrada e procura um lugar para você consertar o carro. Nesse caso, aconteceu um problema e você fez uma mudança. Trocou o pneu furado pelo pneu em condições. Pergunta, o carro melhorou com essa mudança ou não? O carro voltou a ser o que ele era antes, não é isso? Isso a gente chama de solução de problemas, que é uma atividade importante que consome um tempo enorme dessa gente na organização, que é ficar resolvendo problemas. Mas quando a gente resolve problemas, a gente não necessariamente melhora os processos e o sistema como um todo. Quando a gente fala de melhoria, a gente está falando de mudanças que alteram o nível de desempenho dos processos. São duas coisas distintas. E fazer mudanças. Como é que eu encontro mudanças? Quais são as formas que eu tenho para encontrar mudanças? Uma é usar algo que todo mundo aqui aprendeu na escola, que é usar o pensamento crítico e analítico. Todo conhecimento que a gente adquire está muito focado em analisar criticamente o processo, fazer fluxo, coletar dados, analisar e encontrar as causas potenciais, investigar e eventualmente alterar essas causas com potencial de impacto. Essa é uma maneira, e a gente é muito bem treinado em relação a isso. Agora, existe uma outra parte do cérebro que está envolvido com a criatividade, só que essa parte a gente não é treinado para usar. Ou seja, a gente tem um potencial de 100%, a gente usa metade do potencial no dia a dia. Não usa a parte de criatividade. E a gente usar a parte de criatividade, a gente pode potencializar um enorme repertório de mudanças que não vem de forma natural. A outra abordagem possível é benchmarking, é você observar o que as pessoas fazem, bem feito, e tentar trazer aquilo para a sua organização. A outra fonte é a tecnologia. Colocar a tecnologia em processo certamente tem um bom potencial de melhoria. O problema da tecnologia é que o custo envolvido pode ser muito alto, né? Então a gente tem, em geral, tem restrições aqui, porque a tecnologia pode gerar um custo alto para a empresa. E conceitos de mudança, que está num apêndice do livro, uma lista de conceitos de mudança, e eu vou falar daqui a pouco sobre eles e como que eles surgiram no livro. Habilidade depois de, ao encontrar uma ideia de mudança, saber testar a ideia de mudança para aumentar o grau de convicção de que a mudança é melhoria. Eu tenho uma ideia e essa ideia pode ter um baixo nível de convicção em um certo momento. Ao fazer testes, eu posso aumentar o nível de convicção até estar pronto para implementar. Eu posso abandonar uma ideia, eu posso necessitar de mais testes. Ou seja, as três fases têm que ser contempladas. Desenvolve a mudança, tem um momento de testar, e depois que você ganha a convicção, você parte para a implementação da mudança. Essa é uma fase importante. As abordagens para implementar mudanças são coisas, às vezes, muito simples, que você simplesmente faz. Outra abordagem, a gente chama de paralelo, que é aconselhável de usar principalmente quando a gente vai mudar sistemas de informação. Às vezes você tem um sistema de informação funcionando e você compra um outro sistema caríssimo, confia que aquilo vai funcionar, à meia-noite você desliga o velho e coloca o novo no ar. E aí você passa 2 anos correndo atrás das informações que você perdeu porque você não tem mais o sistema antigo. Então é aconselhável, nesses casos, você ligando o novo e desligando o velho, em paralelo até que você esteja confiante que o novo vai funcionar e você desliga o velho. Ou a sequencial, quando você tem muitas unidades, você faz um pedaço e você vai ampliando isso ao longo do tempo. E o projeto de implementação de mudanças envolve algumas atividades
para aumentar a chance de que a gente tenha o duradouro na definição de melhoria. Padronização das mudanças, documentação das mudanças, treinamento das pessoas para fazer de forma diferente, medição para verificar se a gente consegue manter o resultado, alocar recursos necessários para fazer a implementação, tudo isso tem que ser cuidado no projeto de implementação. Na implementação envolve pessoas. Quando a implementação não envolve pessoas, é muito fácil. Tecnologia, às vezes você liga um botão, começa a funcionar outra coisa e equipamento não tem emoção, não tem reação. Ligou, funciona, pronto. Mas pessoas não são desse jeito. A gente não liga o botão da pessoa e muda o estado dela do jeito que a gente quer. Dando-se a oportunidade de escolher entre mudar e provar que não é necessário mudar, a maioria das pessoas prefere a segunda alternativa. A gente sempre vai arrumar uma desculpa para não mudar, em vez de se envolver com a mudança. Como é que a gente lida com isso? Qualquer mudança que a gente propõe tem que contemplar 3 aspectos. A primeira delas, que tem que ser fisicamente possível. Ninguém vai propor alguma coisa que fisicamente não dá para fazer. Se a mudança envolve uma pessoa carregar alguma coisa de 200 kg nas costas, pode esquecer, porque ela não tem condição de fazer isso. Ela tem que fazer sentido, você tem que poder explicar os motivos de por que você está mudando. Isso tem que fazer sentido para a pessoa que precisa mudar o comportamento dela. Mas a coisa pega no último, que é o emocional. A pessoa tem que se sentir bem com a mudança. Se ela não se sentir bem com a mudança, você vai ter dificuldades com a implementação. O modelo do Kano desenvolveu um modelo interessante. Ele diz o seguinte: qualquer produto ou processo ou serviço, em geral, tem muitas características. Nem todas elas são iguais do ponto de vista do cliente. Existem características que ele chamou de básicas. É aquela que você espera que esteja presente, e se está presente você não fica feliz, mas se não está presente você fica insatisfeito. Então é o básico, tem que estar presente naquilo que você está fazendo. Tem uma característica que eles chamam de performance, que é aquela que quanto mais você entrega, mais satisfeito o cliente fica. Quanto menos você entrega, menos satisfeito. E tem uma outra que eles chamam de atrativa. Se ela não está presente, ninguém percebe, ninguém reclama. Se ela está presente, aquilo causa um espanto nas pessoas, um encantamento pela presença dela. Qual que é a proposta do Kano? Identificar quais são as características do seu produto ou serviço que são básicas. Essa você não deve deixar faltar, porque isso vai causar insatisfação. A performance você lida com custo. Você vai ver quanto você vai poder cobrar em relação àquilo que você está entregando. E a terceira, se você quer encantar, você pode colocar uma característica diferente que o cliente não espera naquele momento. É um momento de encantamento. Essas 3 características geraram, para o pessoal que fez o livro, as 3 categorias de melhoria. A primeira, que é reduzir ou eliminar problemas que surgem devido ao não atendimento do cliente, que é a básica. Deixou faltar, vai dar problema no cliente. A segunda, que é de performance, que tem a ver com o custo. Se eu entregar isso aqui tem um custo envolvido, como é que eu posso mudar alguma coisa para reduzir o custo daquilo que eu estou entregando sem sacrificar a qualidade daquilo que eu estou entregando? E a gente se preocupa muito nas organizações com esses 2 aspectos, né? Preocupar com qualidade, ok. Preocupar com redução de custos, isso aqui é vital. Você conversa com qualquer pessoa de empresa hoje, está todo mundo envolvido com o quê? Redução de custo para poder fazer frente à concorrência. Mas, ter um produto com qualidade, ter um produto com custo competitivo, não garante a sobrevivência da gente no mercado. Por exemplo, se eu montar uma empresa agora para vender máquina de escrever, dou 20 anos de garantia e o preço pequenininho. Se querem encomendar uma, o Maurício está ali com uma lista já para pegar a encomenda. Alguém quer comprar uma máquina de escrever aqui? Certamente não, por quê? Porque esse produto não tem nenhum atrativo mais. Então eu preciso pensar em 3 aspectos. Tem que ter qualidade, tem que ter custo e tem que ter alguém interessado em comprar aquilo, que é o atrativo. As 3 características a gente tem que trabalhar de forma integrada. A organização como um sistema
Essa é uma figura, eu acho ela meio mágica, porque o Deming conseguiu, nessa figura proposta em 1950, colocar ideias fantásticas. A primeira delas é que a gente precisa entender a necessidade que a gente atende como organização e separar necessidade de produto. Necessidade é algo que é permanente, produto é algo que depende de um estágio tecnológico. Comunicação é uma necessidade permanente da gente como ser humano. Telefone, fax, tambor, espelho, fumaça, etc. São tecnologias que evoluem ao longo do tempo para atender a necessidade de comunicação. Se a gente não entende isso, tem uma grande chance da gente cair fora do mercado, porque pode aparecer alguém com outro produto mais atrativo para a mesma necessidade. Então, esse é um ponto importante. Compreendendo a necessidade, você tem que ter um fluxo que vai do fornecedor até o cliente para produzir esse produto ou serviço para atender a necessidade, que é o fluxo de valor que a gente chama hoje, que está presente aqui. Esse fluxo de valor, para ser realizado, precisa de processo de apoio. E esse processo de apoio, com o fluxo de valor, precisam ser direcionados. Tem uma atividade de direcionamento da organização que vem aqui em cima, para entender para onde a gente vai, quais são as estratégias, qual é o planejamento de melhoria que a gente tem. Isso gera, no livro, um capítulo onde eles abordam essas cinco atividades da liderança. A primeira delas, estabelecer propósito da organização em função da necessidade e comunicar esse propósito para toda a organização. Segundo, enxergar a organização como um sistema. O Emerson vai mostrar para vocês, eu acho, um exemplo de como que a gente pode enxergar uma organização como um sistema de uma maneira muito simples. Terceiro aspecto, criar indicadores para os processos e para o sistema de forma balanceada, que é uma maneira de a gente saber qual que é o estado de saúde da organização. Medir informações fora do meu sistema, porque a gente está dentro de um país, dentro de um mundo, e as coisas estão acontecendo fora do meu sistema que eu preciso acompanhar também para me direcionar. E em função dessas informações todas, eu tenho que planejar para melhorar a minha organização e gerenciar esse esforço de melhoria como um todo. Então isso aqui gera para a gente um sistema de melhoria contínua, que parte dos pilares do Deming, o sistema para a liderança, essa parte que eu coloquei aqui agora. A gente pode derivar todo um sistema de melhoria baseado naquela figura inicial do Deming, que é o que eles fazem no livro em 2 capítulos. Quando a gente tem um propósito e a gente faz uma mudança para atingir esse propósito, a gente percorre um caminho. Só que por trás desse caminho, de maneira não explícita, existe um conceito que atua nessa ideia de mudança. Se a gente conseguir extrair o conceito a partir da minha ideia de mudança, eu posso usar esse conceito para desenvolver outras ideias de mudança. Isso é uma técnica de criatividade desenvolvida pelo De Bono. Vou dar um exemplo simples para vocês. Quando a gente observa um pit stop de Fórmula 1, qual que é a variável crítica no pit stop? Tempo para fazer o quê? Trocar 4 pneus, abastecer, limpar a viseira e trocar alguma peça que eventualmente dá para trocar nesse pit stop. Isso tem que ser feito em quanto? 4, 5 segundos. Não é isso? Eu vi uma reportagem recentemente que a McLaren está tentando fazer em 2 segundos tudo isso. É uma mudança brutal. Muito bem. E as empresas fazem isso. Por trás dessa atividade bem realizada, existem conceitos. Por exemplo, os pneus são trocados um depois do outro? São trocados? Então, fazer atividades em paralelo é um conceito que está por trás dessa atividade que eles executam. Se a gente extrai o conceito, fazer atividades em paralelo, qualquer projeto de melhoria que envolva a redução de tempo, o objetivo é reduzir o tempo de alguma coisa, eu tenho que pegar o meu processo e verificar tudo que está sendo feito em série, tentar fazer em paralelo, porque com isso eu, em vez de somar no tempo, eu consigo reduzir o tempo. Não sei se ficou clara a ideia, quer dizer, tem uma atividade que a gente observa que é fazer o pit stop.
E eu vou extrair um conceito por trás disso. E esse conceito eu posso aplicar na minha empresa, fazer atividades em paralelo. Isso serve. E esses conceitos, o pessoal que escreveu o livro, que tem uma experiência muito grande de fazer melhoria, eles identificaram 72 conceitos de mudança que podem ser usados de imediato. Se eu tenho um projeto de melhoria, a primeira coisa que eu faço é percorrer esses conceitos e verificar se eu tenho algum que eu já posso pegar e a partir dele desenvolver uma ideia. Testar essa ideia e se ela funcionar eu implemento. Com habilidade, a gente consegue fazer projeto de melhoria diretamente dessa lista aqui, direto. Pega aqui e desenvolve ideias. Além disso, a gente precisa de ferramentas e métodos para entender variação, etc, etc. Isso aqui não é um apêndice do livro, ele não é um livro focado em ferramentas. Ele tem um apêndice que ele faz um pupurri de ferramentas, mas o foco do livro não é dessa forma. E o último ponto que eu queria conversar com vocês são roteiros para projeto de melhoria. Um projeto de melhoria é resultado de um processo. Quando a gente faz um projeto de melhoria, é um processo. Se é um processo, ele tem um resultado. E esse resultado é o projeto realizado, através de uma série de atividades, a partir de um problema que gera objetivos que são entregues pela organização. Processo. Essas atividades aqui, a gente pode colocar vários roteiros. E o mercado está... Vocês podem procurar na internet roteiros de melhoria, tem uma infinidade deles disponíveis. Se eu usar esse aqui, eu estou falando em 6 Sigma. Se eu usar esse aqui, eu estou falando nos 6, 8 passos da Toyota. Se eu usar isso aqui, é o IDTI que a gente utiliza. Tem vários roteiros. A gente pode colocar o roteiro aqui. Eu tenho que entender a situação atual, desenvolver mudanças, testar mudanças, implementar mudanças. Se a organização trabalha com 6 Sigma especificamente, eu posso colocar esse roteiro aqui. Ou seja, o roteiro pode mudar, mas a estrutura, o jeito de fazer melhoria é o mesmo, independente do roteiro que você usa. Isso é um aprendizado importante, porque se a gente entende dessa forma, a gente não se perde com essas sopinhas de letras, com essas ondas todas que vêm por aí, porque no fundo as pessoas estão mudando roteiros e vendendo como coisa nova. Na realidade, essencialmente é a mesma coisa. A gente gosta desse aqui porque aparentemente assim, ele é muito simples. Entender, desenvolver, testar, implementar mudanças, mas pode colocar qualquer roteiro que vocês quiserem aqui. E existe também no mercado uma infinidade de programas que a gente encontra, né? Six Sigma, Lean, Lean Sigma, melhoria contínua, teoria das restrições, TPS, TPM, Agile, Lean Agile, e se a gente quiser pesquisar, vai encontrar um monte deles aí. Para finalizar, o que eu entendo assim, o mérito desse livro é que se a gente entende melhoria de uma forma estruturada, isso aqui a gente navega de maneira tranquila, em todos esses sistemas aqui. Tanto que a gente trabalha com empresas, você trabalha com 6 Sigma? Tranquilo. Você trabalha com Lean? Tranquilo. Tranquilo. Todas as empresas a gente consegue navegar sem problemas. Porque no fundo, em todas elas, a gente tem que entender o problema, tem que desenvolver mudança, tem que testar mudança, tem que implementar mudança. Seja com que ferramenta que vocês quiserem. Então essa é a integração básica. E para o último slide. Nada dessas coisas vão acontecer se a liderança da organização não estiver envolvida. E aí tem 3 coisas fundamentais que precisam acontecer. Vontade de fazer mudanças. Isso é top na organização. Se a organização não tem a vontade política de fazer a mudança, a gente vai ter dificuldade muito grande embaixo de empurrar esse processo todo. A gente precisa de ideias, ou seja, de modelos, de roteiros, de ferramentas e técnicas. E precisa colocar isso em prática. Isso aqui é tecnologia basicamente gratuita, está disponível para todo mundo. Todo mundo pode aprender isso aí. Vontade, às vezes, de colocar em prática, a gente tem. O que as organizações têm dificuldade de lidar é justamente com a vontade do topo da organização de se envolver num processo de melhoria contínua. Por que tem dificuldade? Porque as pessoas nas organizações são pagas para fazer 3 coisas. Produzir,
Se não produz, não tem o que vender e não tem dinheiro, certo? Consertar os problemas que acontecem no dia a dia. Essas duas atividades consomem praticamente 100% do tempo da gente. A primeira, fazer alguma coisa, tenho certeza que qualquer dono de empresa não tem nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade em pagar o funcionário para produzir. Mas ele não deveria ficar satisfeito quando o funcionário tem que consertar alguma coisa que não foi feita de forma adequada, porque isso é desperdício. Mas para reduzir esse desperdício, a gente teria que trabalhar em melhoria de processo. Só que melhoria fica sempre para depois. Porque a gente consome 100% do tempo nas duas primeiras atividades, não acha tempo, não acha vontade para mudar de forma estruturada.